Falar de Pernambuco colonial é falar de homens e mulheres que ajudaram a transformá-lo no que é hoje. Um desses personagens é Duarte Coelho, o nosso primeiro donatário. O episódio de hoje de Pernambuco, o meu país, é dedicado a ele. Vamos lá? Duarte Coelho nasceu em 1485 e faleceu em 1554. Foi um navegador, fidalgo e militar português, donatário da capitania de Pernambuco. Iniciou a colonização em 1535 e fez de Pernambuco a capitania mais rica da colônia. Duarte Coelho Pereira nasceu em Miragaia, Porto, em Portugal. Em data, sabemos apenas o ano não conhecida. Filho do escrivão da Fazenda Real, Gonçalo Coelho, casou com Dona Brites de Albuquerque, de nobre família dos Albuquerque, e irmã de Jerônimo de Albuquerque, personagem também importante na colonização aqui do Brasil. Desde 1509, Portugal se dedicava às conquistas de terras da África e da Ásia. Entre 1516 e 1517, Duarte Coelho exerceu a função de embaixador junto à corte do rei do Sião, hoje Tailândia. Realizou viagens no Mar da China para carregamento de especiarias, navegou na costa africana para fiscalizar as fortificações portuguesas. Em 1531, comandou uma expedição para a Índia. Em 1532, comandou a frota que percorreu o Oceano Atlântico, fiscalizando e combatendo os franceses, como já falamos aqui, invadiam e fundavam feitorias no litoral do Brasil, pois o rei da França não reconhecia a validade do Tratado de Tordesilhas. Em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu povoar a nova colônia do Brasil, ou correu o risco de perdê-la para os invasores. A divisão do Brasil em capitanias se deu em 1534, seguindo os mesmos sistemas adotados em outras colônias portuguesas. No dia 10 de março de 1534, o fidalgo e militar Duarte Coelho foi um dos primeiros a ser agraciado com terras no Brasil. Recebeu justamente a capitania de Pernambuco, conforme carta de doação da capitania de Pernambuco a Duarte Coelho, que é um documento que está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, Portugal. Nesta carta estavam relacionados todos os direitos do donatário. Podia delimitar terras para exercer a propriedade pessoal das mesmas, distribuir terras em sesmarias aos que o acompanhavam e tinham condições financeiras de explorá-las. O donatário poderia também nomear autoridade para a capitania, fundar vilas, fundar cidades sob o controle direto da coroa, no caso do governo português, explorar a pesca e a passagem dos rios, ter direito a um percentual sobre a produção de pau-brasil e minérios que eram monopólio da coroa. Duarte Coelho chegou a Pernambuco no dia 9 de março de 1535. Trouxe sua mulher, como já falamos, Dona Brites de Albuquerque, e o irmão desta, Jerônimo de Albuquerque, além de filhos, parentes, agregados, amigos, enfim, todo um grupo, todo um séquito de pessoas, necessários para um grande senhor da época. Quando Duarte Coelho chegou, já encontrou povoamentos anteriores, originários de feitorias dedicadas à exploração de pau-brasil. A capitania abrangia os atuais estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte da Bahia. Como já disse, Duarte Coelho e sua comitiva se instalaram inicialmente nas margens do Canal de Santa Cruz, mas parte da região era cercada de manguezais e bancos de areia que eram cobertos diariamente pela maré alta, portanto, imprestável nas condições da época para o desenvolvimento da agroindústria açucareira, que era o grande objetivo dele. Com a ajuda do cunhado Jerônimo de Albuquerque, Duarte Coelho venceu os índios caetés que habitavam a região e em seguida subiu o Rio Garaçu até o ponto que era navegável e em 27 de setembro de 1535 fundou a vila de
São Cosme e Damião, onde edificou a primeira igreja do Brasil, justamente a igreja de Santos Cosme e Damião. A vila de Santo Cosme e Damião, hoje a cidade de Igaraçu, foi a primeira vila criada em sua capitania e foi confiada ao colono André Gonçalves, que reuniu seus conterrâneos e amigos, e iniciou a plantação de mantimentos para depois iniciar a chamada agricultura comercial voltada para o mercado externo, para Portugal, para a Europa. O primeiro engenho da capitania de Pernambuco foi fundado justamente em Igaraçu e se chamava Engenho do Capitão, construído pelo capitão Afonso Gonçalves Amando e Duarte Coelho, mas teve uma existência curta devido a ataques dos índios. Para expandir suas conquistas, 2 anos depois, Duarte Coelho navegou para o sul e chegou à foz do rio Beberibe, e cerca de 10 quilômetros para o interior, em um morro com uma belíssima vista, conquistou terra dos índios caetés e fundou um povoado que recebeu o nome de Olinda. Em 12 de março de 1537, Olinda foi elevada à categoria de vila e foi a sede da capitania, a capital, vamos dizer assim, da capitania de Pernambuco por quase 3 séculos, de 1537 a 1827. No alto da colina foi construída a igreja do Salvador, onde hoje se situa a Sé de Olinda. Nessa época, o Recife era uma povoação de pescadores com armazéns de açúcar e seu porto saíam todas as mercadorias que eram levadas para Portugal. Durante mais de 10 anos, Duarte Coelho teve dificuldade de consolidar o domínio da terra, pois a região era dominada, como eu falei, pelos índios caetés. Depois do casamento de seu cunhado Jerônimo de Albuquerque com a índia tabajara Muirá Ubi, o donatário recebeu apoio dos índios tabajaras, inimigos dos caetés. Os portugueses jogavam tribo contra tribo. Ao lado da luta contra os índios, teve que enfrentar também os franceses, os exploradores de pau-brasil e os degredados, que eram portugueses que tinham vindo para cá como prisioneiros expostos em Portugal e que não desejavam obedecer às suas ordens. O grande objetivo de Duarte Coelho era o de extrair alguma riqueza da terra. A exploração do pau-brasil, cujo comércio era monopólio da coroa, não constituía, na época, grande fonte de renda para o engrandecimento da capitania, pois todo lucro ia para Portugal. Em uma carta ao rei, Duarte Coelho chama a atenção para a exploração de cana-de-açúcar, que já estava sendo cultivada na capitania de São Vicente e também do algodão natural da região. Em 1542, Jerônimo de Albuquerque construiu na várzea do rio Beberibe o primeiro engenho de Olinda, chamado Nossa Senhora da Ajuda. Com a dificuldade de mão de obra local, os índios não eram suficientes ou não se interessaram ou fugiam desse tipo de trabalho, Duarte Coelho solicita à coroa uma autorização para importar pessoas escravizadas da África. A expansão dos canaviais e a produção do açúcar nos engenhos serviu à atração para comerciantes e militares que pretendiam enriquecer. Vieram juntos judeus, italianos, alemães e os holandeses. Em 1550, a capitania já possuía 5 engenhos produzindo açúcar e dando bastante lucro. Em 1541, Duarte Coelho foi a Portugal buscar financiamento para seus empreendimentos. Em 1553, levou seus filhos Duarte e Jorge para estudarem em Portugal. Sua esposa, Dona Brits, assumiu o governo com a ajuda de Jerônimo de Albuquerque. Podemos dizer que Dona Brits foi a primeira mulher a exercer uma função de governo aqui no Brasil. A capitania de Pernambuco prosperou, ganhou fama e em 24 de novembro de 1550, quando foi criado um governo geral do Brasil com sede em Salvador, retirando a autoridade dos capitães donatários, Pernambuco ficou de fora da jurisdição do governador geral do Brasil, Tomé de Souza, pois Duarte Coelho não permitiu interferência em sua administração. Duarte Coelho veio a falecer em Portugal no dia 7 de agosto de 1554. A administração da capitania permaneceu sob a administração de Dona Brits e de Jerônimo de Albuquerque
até a maioridade dos filhos de Duarte Coelho. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio, pessoal!